Você já sentiu que depois de começar a despertar espiritualmente, algumas pessoas começaram a se afastar? Que certas conversas parecem vazias, e até lugares que antes te faziam bem agora te deixam exausto? Calma. Você não está ficando frio nem estranho. O que está acontecendo é muito mais profundo. Sua vibração mudou, e com ela, o universo está reorganizando tudo ao seu redor. Neste vídeo, você vai entender por que o despertar espiritual inevitavelmente te obriga a se afastar de algumas pessoas, e como isso, na verdade, é um sinal de crescimento, proteção e realinhamento energético. Eu vou te mostrar o que acontece com a mente, o corpo e a energia durante esse processo, e como transformar a solidão em um portal de autoconhecimento, paz interior e poder pessoal. Então, antes de achar que está perdendo algo, me responde. Você tem sentido que não se encaixa mais nos mesmos lugares? Que o silêncio anda dizendo mais do que 1000 palavras? Se sim, fica comigo até o fim, porque este vídeo vai te ajudar a entender o que está realmente acontecendo dentro de você, e porque isso é uma das maiores bênçãos da sua jornada espiritual. Há um momento em que o mundo começa a parecer diferente. As vozes, antes tão familiares, agora soam distantes. Os lugares que costumavam trazer conforto parecem pesados, e até as conversas mais simples carregam um ruído invisível, como se algo dentro de você já não coubesse ali. É o colapso vibracional. Aquele instante silencioso em que tua consciência desperta, e sem aviso, tua frequência muda. Você não está ficando estranho. Não é arrogância, não é isolamento, é apenas o início de uma profunda transformação. Quando a consciência se expande, tudo o que não ressoa com ela começa a se dissolver. Pessoas, hábitos, pensamentos. É como se o universo fizesse uma limpeza energética dentro de você. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Cada novo insight espiritual cria novas conexões neurais, e essas novas conexões anulam velhos padrões emocionais. É por isso que certas conversas já não te tocam da mesma forma, e certos ambientes passam a gerar um leve desconforto. O cérebro que desperta, simplesmente, não pensa igual. Imagine tua mente como um rio. Quando a corrente muda de direção, as margens antigas deixam de fazer sentido. Elas ainda estão lá, mas o fluxo não as reconhece mais. O que muitos chamam de isolamento espiritual é, na verdade, o despertar da energia espiritual, tentando encontrar um novo leito, um novo fluxo de harmonia e equilíbrio. E nesse processo, você começa a perceber algo. Algumas pessoas vibram em frequências que já não te nutrem, e outras, que antes você mal notava, passam a iluminar tua jornada. Esse fenômeno tem um nome sutil: dissonância vibracional. É o atrito entre a vibração que você é e a vibração dos contextos que já não te servem. Não se trata de superioridade, mas de ressonância. Tentar permanecer em ambientes que não correspondem mais à tua frequência é como tentar respirar debaixo d'água. O corpo até tenta, mas a alma sufoca. A energia espiritual nesse estágio pede paz interior, autenticidade e espaço. E é aqui que muitos caem em um erro invisível. Acreditar que o despertar vem acompanhado de uma missão de salvar os outros. O ego espiritual, disfarçado de compaixão, tenta provar o invisível para quem ainda não quer ver. E esse é um dos maiores desvios da jornada. Porque a luz que desperta não é para convencer, mas para iluminar. Quando você tenta arrastar alguém para a tua nova vibração, está, na verdade, drenando tua própria energia. A cocriação acontece pelo exemplo, não pela imposição. A manifestação flui quando há equilíbrio, não quando há luta. Por isso, quando o afastamento começa, não lute contra ele. O universo nunca te retira algo por acaso. Ele apenas reorganiza as peças para que tua expansão da consciência tenha espaço para respirar. O que você sente como solidão pode ser apenas o teu campo vibracional se ajustando, buscando estabilidade para sustentar a nova identidade que está nascendo.
É o corpo energético aprendendo a vibrar em harmonia com o novo nível de consciência. Alguns chamam isso de noite escura da alma, mas na verdade é o recalibrar da luz. Quando a alma se expande, o corpo demora um pouco para acompanhar. Por isso há sintomas físicos: cansaço, insônia, ansiedade, sensação de não pertencer. Mas nada disso é castigo. É apenas o processo de realinhamento da tua frequência com a vida espiritual que começa a pulsar de forma mais autêntica. Se você sente vontade de se afastar, permita-se. Medite. Respire. Faça uma limpeza energética do teu espaço. Use cristais. Ouça meditações guiadas de realinhamento dos chakras. Escreva em um caderno o que ainda te prende energeticamente e, com gratidão, libere. A energia da fé e da manifestação consciente só flui em terreno limpo. Não é preciso entender tudo, apenas sentir. A mente racional busca lógica, a consciência desperta, busca propósito, e de repente, entre um silêncio e outro, algo começa a mudar. O ruído externo diminui, e você começa a ouvir o som da tua própria alma. Percebe que o afastamento não é rejeição, é renascimento. É o intervalo sagrado em que o universo te coloca em modo avião para atualizar a tua vibração. E quando essa atualização termina, nada, absolutamente nada, vibra igual. Mas há um instante delicado nessa travessia, um momento em que o silêncio parece pesado e a solidão te observa de perto. É nesse ponto que muitos desistem, sem saber que logo ali, o vazio se transforma em portal. O silêncio que antes assustava começa a se revelar como uma nova linguagem. E é sobre isso que vem a próxima etapa dessa jornada. O que acontece quando o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença? Quando a solidão se transforma na tua maior mestra? Talvez o que você chama de ficar só seja, na verdade, o início da verdadeira conexão com o universo. Há um instante em que o barulho do mundo já não faz sentido. As palavras parecem vazias, as conversas automáticas, e o silêncio, aquele que antes causava desconforto, começa a te chamar de volta para casa. É aí que começa a solidão sagrada, o território onde o ser aprende a se escutar pela primeira vez. Muitos pensam que o silêncio é ausência, mas ele é presença. É a linguagem que o universo usa para reorganizar a tua energia espiritual. Quando a alma desperta, ela precisa de espaço para respirar. Precisa de quietude para estabilizar a nova frequência que começa a pulsar dentro do peito. É o mesmo princípio da natureza. Nenhuma árvore cresce enquanto está sendo podada o tempo todo. Ela precisa de pausa, recolhimento, sombra. A solidão sagrada é o casulo da consciência. O chamado do recolhimento chega sutilmente, um cansaço de multidões, uma necessidade quase física de estar só, de ouvir o próprio ritmo. Toda expansão real passa por uma fase de retração. É como a semente que desaparece na terra antes de se tornar flor. Do lado de fora, parece estagnação, mas dentro há uma revolução silenciosa acontecendo. É nesse silêncio que as ondas mentais mudam de padrão. A ciência mostra que quando o cérebro entra em estados de quietude profunda, ativa ondas alfa e teta, as mesmas associadas à criatividade, à intuição e à paz interior. É o corpo físico traduzindo em linguagem biológica a expansão da consciência. Por isso, quem aprende a meditar, a respirar devagar, a aquietar os pensamentos, começa a sentir mais conexão com o universo e com a própria essência. O silêncio é o templo da mente desperta. É ali que as leis espirituais se revelam, uma a uma, com uma clareza quase infantil. A lei da atração, por exemplo, não opera no ruído, mas na vibração serena. Porque quando a mente se aquieta, o campo energético se alinha, e o que antes parecia distante começa a se manifestar naturalmente. Prosperidade, amor, propósito, tudo começa a fluir quando a alma se reorganiza no eixo da harmonia. Mas há um paradoxo nesse processo. Quando a consciência se expande,
O mundo externo pode parecer pequeno demais. As pessoas ainda presas no piloto automático parecem falar uma língua que você não entende mais. É aqui que nasce o medo. O medo de perder o amor, de perder os laços, de não ser mais compreendido. Só que o despertar espiritual nunca te isola, ele apenas te reposiciona. Você não está perdendo ninguém. Está apenas deixando que cada um siga o ritmo vibracional que escolheu. É a energia espiritual realinhando as órbitas, separando o que precisa se afastar para que o novo possa chegar. E esse afastamento, por mais doloroso que pareça, é uma bênção disfarçada. Ele prepara o terreno para uma nova forma de amor, mais leve, consciente, livre de dependências emocionais. A solidão, portanto, não é castigo. É iniciação. É o portal através do qual o ser atravessa a escuridão e descobre o brilho interno que sempre esteve ali. É o silêncio que purifica o canal da consciência e limpa as interferências da mente. O verdadeiro despertar espiritual acontece quando o vazio deixa de amedrontar e passa a acolher. Quando você percebe que o silêncio é uma prece sem palavras e a solidão, uma meditação sem esforço. Quem atravessa esse deserto descobre algo inabalável. O silêncio não isola, ele revela. Ele mostra o que é essencial e o que é ruído. Mostra que a paz interior não depende de ninguém, mas nasce da presença lúcida de quem aprendeu a estar consigo. É nesse ponto que o buscador começa a sentir um novo tipo de energia, mais limpa, mais estável, mais luminosa. E com essa nova vibração, uma transformação inevitável se inicia. Os vínculos começam a mudar, o amor começa a se refinar, e tudo o que não estiver alinhado com essa nova consciência começa a se dissolver. Não como perda, mas como purificação. E é aí que surge a próxima etapa da jornada. Quando o amor muda de forma e os vínculos deixam de ser prisão para se tornarem portais. Quando o afastamento não dói mais, mas liberta. Quando a consciência entende que amar também é permitir que cada ser siga o seu caminho, no tempo certo, na frequência certa. Quando a consciência muda, o amor muda de forma. E é nesse ponto que o buscador percebe que a verdadeira purificação não acontece no corpo nem na mente, mas nos vínculos. A alma desperta começa a enxergar que cada relação da sua vida é um espelho vibracional, refletindo exatamente a frequência em que você se encontra. Nada é por acaso. Cada pessoa que cruza o seu caminho manifesta uma parte da tua energia interior, uma lição a ser compreendida, uma vibração a ser harmonizada. No início, isso assusta. Há uma culpa silenciosa por sentir que já não se conecta com quem ama da mesma maneira. Os sorrisos parecem forçados, as conversas perdem o brilho e surge aquela dúvida dolorosa. Será que fui eu que mudei ou eles que ficaram para trás? Mas o despertar espiritual não separa corações. Ele apenas revela as verdadeiras sintonias. É como se a vida espiritual acendesse uma luz dentro de você, e tudo o que era disfarce se tornasse transparente. O que era apego se mostra como medo, o que era amor se mostra como necessidade, e o que era companhia se revela como fuga do próprio vazio. Nesse processo é comum sentir-se perdido entre dois mundos. O antigo, cheio de padrões emocionais que te prendiam, e o novo, que exige autenticidade e fé. A lei da atração atua aqui de maneira precisa. Ela não responde ao que você deseja, mas ao que você vibra. Por isso, quando tua vibração muda, naturalmente, os vínculos que não ressoam começam a se desfazer. É o universo limpando o campo para que o amor verdadeiro possa florescer. Mas há algo sutil que precisa ser compreendido. O afastamento não é rejeição, é ajuste. É o poder do espaço em ação. A natureza ensina, o oceano se recolhe antes de formar uma nova onda. Da mesma forma, a consciência precisa de espaço para reorganizar a energia do amor em um novo nível. E quanto mais a alma se purifica, mais ela entende que o amor não é posse, é presença. Muitos confundem compaixão com absorção da dor alheia, e sem perceber,
acabam drenando sua própria força vital tentando carregar os outros. Essa é a empatia desregulada, um dos maiores sabotadores do equilíbrio energético. Amar não é sentir pelo outro, é vibrar de tal forma que a tua paz o inspire a encontrar a própria. Quando você sente pena, você desce a frequência. Quando sente amor consciente, você eleva o campo. E é essa mudança de perspectiva que marca o início da verdadeira prosperidade emocional. Quando você entende que o amor que liberta é o mesmo que te realinha com a tua essência. Nesse estágio, o coração aprende a silenciar o drama e ouvir a sabedoria. O que antes era um nó emocional se transforma em aprendizado. A raiva se converte em clareza, o medo em discernimento, o ciúme em autocuidado. Essa é a alquimia do espírito, transformar dor em consciência e consciência em luz. É assim que a energia espiritual se expande, abrindo espaço para a manifestação da abundância, para a gratidão sincera e para o equilíbrio vibracional que sustenta a verdadeira paz interior. O amor reconfigurado é silencioso. Ele não exige, não controla, não prende. Ele apenas é. E nesse estado, cada encontro deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. Você já não busca alguém para preencher o que falta, mas para compartilhar o que transborda. A vida espiritual ganha textura, o coração se torna templo, e cada relação vira um espelho onde o universo se observa. Essa é a purificação dos vínculos, o instante em que o amor deixa de ser humano e se torna divino. E quando essa transformação se estabiliza, o ser finalmente percebe que está pronto para algo maior. Porque depois do afastamento, do silêncio e da purificação, vem o retorno do ser autêntico, aquele que já não precisa se esconder do mundo, porque carrega dentro de si o próprio mundo. E é sobre esse retorno que a próxima parte da jornada começa. Quando o ser desperto volta à vida comum, mas com olhos que já não enxergam o comum, apenas o sagrado. Quando o ser desperto retorna, ele já não é o mesmo, e o mundo, curiosamente, também não parece igual. É como se tudo tivesse sido levemente reposicionado. As cores são mais nítidas, os sons mais sutis, as presenças mais transparentes. E não é porque o mundo mudou, é porque agora ele o enxerga de dentro para fora. O colapso vibracional passou, a solidão foi compreendida, os vínculos foram purificados, e o que resta é o retorno do ser autêntico, o reencontro com a própria luz. Nesse estágio, há uma sensação quase paradoxal. Você se sente mais presente no mundo e, ao mesmo tempo, menos preso a ele. As situações que antes tiravam o seu eixo agora parecem testes que não te afetam. As críticas perdem peso, o caos não te contamina, e até o silêncio dentro do barulho permanece intacto. É a coerência vibracional, o alinhamento entre o que você é, o que sente e o que manifesta. Essa coerência é a base da espiritualidade aplicada à vida prática. Não é sobre se isolar nas montanhas, nem sobre negar o cotidiano, mas sobre habitar o cotidiano com consciência. A verdadeira iluminação não se alcança fugindo do mundo, mas permanecendo nele sem se perder. O espírito desperto não evita as ruas, as conversas, os desafios. Ele apenas não se identifica mais com eles. Vive o mesmo cenário, mas de outro ângulo, o ângulo da presença lúcida. E essa presença tem poder. Onde antes havia reatividade, agora há escolha. Onde havia medo, agora há fé. Onde havia pressa, agora há confiança. É o estado de equilíbrio interior, onde o fluxo da lei da atração se torna natural. Porque tudo o que você emana volta, e você sabe disso. A vida se transforma num espelho vibracional contínuo, refletindo o teu campo energético em cada experiência, em cada encontro. Ser autêntico é ser transparente com o próprio propósito. É andar pelo mundo sem máscaras, sem a necessidade de agradar, sem a culpa de ser luz. A mente antiga te dizia para se adaptar. A consciência nova te convida a irradiar. Essa é a virada. O ser autêntico não busca aceitação.
Ele manifesta abundância porque vibra em verdade. A mentalidade de sucesso, nesse contexto, não é sobre riqueza material, mas sobre riqueza interior. É compreender que a prosperidade é consequência da coerência vibracional, e não o contrário. Quando o coração e a mente estão em harmonia, a vida responde com sincronicidade. Esse retorno é também o início de uma nova missão. Não de ensinar, mas de inspirar. Não de converter, mas de ser exemplo. O verdadeiro mestre não precisa falar alto. Ele vibra tão alinhado que o simples fato de existir já transforma. E é isso que o universo começa a fazer através de você. Usar tua presença como canal de cura, de expansão, de conexão. Você se torna parte consciente da cocriação universal, compreendendo que o despertar espiritual não é o fim da jornada, mas o ponto de partida para um novo modo de existir. A partir daí, tudo ganha novo significado. O trabalho, os relacionamentos, os desafios, tudo se torna oportunidade de prática espiritual. O trânsito vira exercício de paciência, a conversa difícil vira treino de compaixão, o medo vira convite à fé. A vida comum, antes cansativa, se revela como campo sagrado, porque o ser autêntico entende que não há separação entre o espiritual e o material. Há apenas níveis de consciência. E pouco a pouco, a solidão se transforma em comunhão. O afastamento de antes abre espaço para conexões mais puras, mais serenas, mais verdadeiras. Pessoas começam a surgir do nada, atraídas pela tua nova vibração, como se o universo dissesse: agora você está pronto para o que pediu. E então, tudo flui. A prosperidade se manifesta com leveza, o amor volta com consciência, a fé se torna estado natural. O novo pertencimento não exige encaixe. Você não precisa mais provar nada, explicar nada, esconder nada. Basta vibrar em autenticidade. E quando isso acontece, o universo inteiro se reorganiza ao redor da tua verdade. Esse é o verdadeiro retorno. Viver o ordinário com uma presença extraordinária. O ser desperto não abandona o mundo. Ele o transforma apenas por estar nele. E se você chegou até aqui, talvez perceba que o ciclo se completa. A consciência colapsou, silenciou, purificou e agora retorna. Mas esse retorno não é o fim. É o início da verdadeira jornada. Viver em plena conexão com o universo, manifestando com gratidão e poder da mente tudo o que tua alma sempre soube que era possível. E talvez no fundo, o grande segredo do despertar espiritual seja este. Não se trata de se afastar das pessoas, mas de voltar para perto de si mesmo. E quando isso acontece, o amor deixa de ser busca e se torna estado. Agora que você compreendeu o que realmente acontece durante o despertar espiritual, permita-se sentir a grandeza do que está vivendo. Não é o fim de nada, é o início de tudo. As pessoas que se afastam, as situações que se dissolvem e os silêncios que surgem não são sinais de solidão, mas de reorganização vibracional. O universo está limpando o caminho para que o novo possa florescer, para que sua energia espiritual possa finalmente se expandir sem interferências. Você está aprendendo algo que poucos têm coragem de aceitar. Crescer espiritualmente significa deixar para trás o que vibra abaixo da tua nova frequência. Não é ego, é evolução. Não é frieza, é libertação. É o chamado do teu propósito de vida pedindo espaço para se manifestar. E quanto mais você se alinha com essa nova consciência, mais percebe que o afastamento não é solidão. É paz interior disfarçada de silêncio. Pense um pouco. Quantas vezes você sentiu que não se encaixava mais em certos lugares, e ainda assim, insistiu em ficar? Quantas conversas te drenaram porque você ainda tinha medo de parecer diferente? O despertar te convida a soltar tudo isso, a confiar no fluxo da vida espiritual, na lei da atração, no poder da tua mente e na prosperidade interior que começa a nascer quando você escolhe a si mesmo. E quando essa escolha é feita, tudo muda.
O amor deixa de ser carência e vira presença. O silêncio vira mestre. A solidão vira templo. E o que antes parecia perda se revela como bênção. Você passa a vibrar em outro nível, e o universo responde, trazendo novas pessoas, novas oportunidades, novas formas de viver com harmonia e abundância. Então me diz, até quando você vai resistir ao que o universo está tentando te mostrar? Será que não está na hora de aceitar que o afastamento é apenas o convite para a tua verdadeira iluminação? O teu momento é agora. O despertar espiritual não é sobre se isolar do mundo, mas sobre aprender a caminhar nele com consciência, propósito e fé. Se essa mensagem ressoou com você, escreve aqui nos comentários. Eu estou pronto para o meu despertar. E se quer continuar expandindo sua consciência, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada de autoconhecimento espiritual, cocriação, desbloqueio energético e conexão com o universo. Porque o despertar não acontece em um dia. Ele se constrói passo a passo, dentro de quem tem coragem de se tornar luz em meio ao caos.